Bacana? Então é o seguinte, gente. Tá. O DASP está lá. O DASP está crescendo. Gente, o DASP se tornou o DASP. Por quê? O DASP, gente, primeiro, ingresso, concurso público. Gente, sem chucho, sem nada. Os melhores técnicos. Então, Getúlio Vargas, eu gosto de usar muito essa palavra, montou um timaço do lado dele, cara. Timaço. Getúlio aqui, DASP aqui. DASP vinculado diretamente ao presidente. Gente, projeto de lei passou por onde? Passava por DASP. Tanto nas aprovações, quanto nas mensagens para o Poder Legislativo, quanto nas sanções, poder de veto. Tudo era o DASP, gente. Vocês já viram falar, uma lei chamada Lei de Consolidação, CLT, Lei de Consolidação das Leis do Trabalho, CLT? Você sabe quem que escreveu os artiguinhos da CLT? Você acha que o povo gostou disso ou não? Claro, o povo amava Getúlio Vargas. Tanto é que ele foi reeleito. Ele voltou ao governo. A gente vai falar isso já já. Então ele foi ganhando poder. Então ele foi ganhando o quê? Decisão, poder decisório. Ele foi se transformando no DASP, céu. Tá? Inclusive, nos meus estudos, eu gosto desses assuntos, estudo muito sobre isso. Se você tiver algum texto interessante, por favor, manda lá para o meu e-mail, que eu vou ficar muito grato para vocês, Se deixar, até faço aqui, olha, esse aqui foi aluno tal que encaminhou, faço sim a origem da fonte, se eu me autorizarem, Então o DASP fez o seguinte, gente, o DASP. Tudo passava pelo DASP. Então ele foi tendo o quê? Ele foi crescendo, virou o cara. Eu penso o seguinte, que Getúlio Vargas só conseguiu manter todo esse período no governo porque ele teve o quê? Esse timaço de técnicos lá dando suporte para ele. Então todo governo, pode perceber, gente, todo presidente que faz um bom governo, gente, tem que ter sempre o quê? Um super time, um timaço. Porque se não tiver o timaço, ele não consegue governar. Busque na memória. Então, o DASP foi ganhando cada vez mais funções de poder. Era o DASP, céu, o que resultou na sua hipertrofia. Hipertrofia, superlativo. Gente, a gente vai falar desse cara já já. Por isso que está em vermelhinho. Porque esse aqui cai na prova, cara. Cai na prova. No contexto do Estado, extrapolando a função de órgão central, ou seja, ele saiu do seu poder de órgão central, ele passou a assumir outras funções de administração, não é isso? Central de administração, assumindo características de agência central de governo, com a infraestrutura decisória do regime do Estado Novo. Passava tudo por lá. Ah, cara, quer tal coisa importante, tem que passar pelo DASP. Então o DASP era o cara. Ele que deu sustentabilidade do governo de Getúlio Vargas, Hipertrofia, gente, vamos trabalhar essa palavrinha. Significado, desenvolvimento anormal de um tecido, de um órgão. Hipertrofia do crescimento, ou seja, desenvolvimento excessivo. Então o DASP houve o quê? Um super crescimento. Mas somente cresceu por quê? Porque Getúlio Vargas estava aqui, gente. Queria que ele crescesse. Legal? Hipertrofia do sentimento, definição de hipertrofia, classe gramatical de hipertrofia, substantivo feminino, separação das sílabas, tá? Fonte disso, gente, Então o que acontece? Por que eu estou falando de hipertrofia, gente? Tudo tem motivo, porque cai em concurso, cara. Confia no professor do coração, um cara que quer que você passe, pensa bem, gente. Cai na prova lá, Quando vem um plano diretor, o que acontece? O Estado brasileiro estava com uma hipertrofia gigantesca. O Bresser Pereira chamou esse tal de hipertrofia. Eu colocaria um igual aqui no caderninho. Cara, grande elefante branco, gigantesco. Tudo que é grande é difícil de deslocamento, é difícil de ação, não tem agilidade, não tem eficiência. Então vai ter que sair dessa hipertrofia, tem que enxugar esse crescimento anormal, excessivo. E que vão ser reformas posteriores. Continuando nossa aula, Então, olha só. Então, da criação do DASP até 45, o DASP era o DASP, céu. Mandava e desmandava. Tá? Quem dava bola era o DASP,
Ó, não coloca aí a música de quem agora dá a bola é o Santos, viu? Não coloca não, tá? Deixa o áudio original. Então, com a saída do DASP, gente, saiu o DASP, entra um outro presidente. O que aconteceu? O DASP foi pra terra. Por que não eliminou o cara? Porque o cara era grande, cara. Era gigantesco, mandava. Então não era um governo só que ia conseguir eliminar esse DASP. Tá? Volta o quê? O patrimonialismo. Gente, o DASP era burocrático ou patrimonialista? O DASP era o quê? Patrimonialista, era burocrático. Então entrou o quê? Em colisão. E perde muito poder. Porque o outro governo adotou o quê? O patrimonialismo, o Eurico Gaspar Dutra. Tá? 51. Quem que retorna ao governo? Getúlio Vargas. Pronto. Só para você ter uma ideia do DASP, meu. Alguém já ouviu falar, vou tampar aqui para vocês não enxergarem. Uma lei de número 8.112 de 90. De novo, lei 8.112 de 90. Já? Eu também. É a lei do quê? Estatuto dos Servidores Públicos da União. Gente, o primeiro Estatuto do Servidor Público foi oriundo da lei 1711. O DASP criou no retorno de Getúlio Vargas, gente, chamado Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis, que somente foi revogado pela lei 8.112 de 90, tá? De 90. Bacana, gente? Só que é o seguinte, o que aconteceu? Getúlio Vargas, em 51, ele voltou ao poder de forma autoritária ou de forma democrática? De forma democrática. Lá, lógico, o DASP voltou a ter a sua moral, mas como foi de uma forma democrática e o povo já sabia que era democracia, né? Tinha data de entrada e data de saída, ele não conseguiu o quê? Ele não conseguiu ter o sucesso que teve no seu primeiro período de 15 anos. Tanto é que aconteceu com ele, ele acabou se suicidando, né, gente? Não conseguiu concluir o comando. E o grande pai, criador do DASP, veio a falecer. Gente, sai esse cara. Entra quem? Entra Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ó, colocou o DASP para escanteio. Ele já começou a ir para a terra. Para a terra. Para a terra, não é isso? Gente, depois, sai Juscelino Kubitschek, entra Jânio, Jango, depois o que? Regime militar. Pronto, o regime militar acabou com ele. O cara está no inferno. Criou, ó, Ministério da Desburocratização, ou seja, estava culpando todos os problemas do Brasil na burocracia. Ele foi criado por uma lei, não foi criado por uma lei? Hierarquia das leis. Ele foi extinto em 86 por um decreto, número 93.211, cara. Hierarquia das leis, você já estudou, gente, e ninguém reclamou. Por quê? Porque, gente, olha, pelos meus estudos, que eu conheço de administração pública, há 12 anos que eu estudo isso com muito prazer, até hoje eu não encontrei um órgão que nesse período, lá no inferno, queimando, o órgão mais corrupto e nepotista que teve o DASP. Ou seja, o DASP aqui está no inferno. Então tem que saber o DASP no céu, na terra e no inferno. Alguém já ouviu falar, gente, naquela expressão carteirada? Carteirada, carteira preta, você vai lá, mostra assim. Vem da onde? Do DASP. Por quê? Porque como ele perdeu a sua identidade, ele se tornou um grande órgão fiscalizador. Então ele lá ia fiscalizar tudo. Batia lá numa escola, por exemplo, eu vim fiscalizar essa escola. Eu sou do DASP, eu quero ver o regimento interno, porque tem um decreto do presidente que todos os órgãos têm que ter, gente, exemplo, hein? Tem que ter o quê? Regimento interno. Não tem, o DASP está na estafa. O DASP vai no cinema. Eu vim vistoriar as estruturas do seu cinema. Mostra a carteira do DASP. Ele entra free no horário do filme e senta. Então, a expressão carteirada provém do DASP. Gente, olha quantas coisas que vocês aprenderam aqui até agora, ó.
Rei morto, rei deposto. A expressão carteirada vem do DASP. E tem mais uma do DASP que eu não estou lembrando, gente. Mais uma expressão do DASP muito bacana, gente, administração pública. Mas até o final da aula eu lembro e passo para vocês, viu? Pronto, DASP, legal? Pronto, agora vamos lá. Vamos estudar esse cara aqui. Vamos fazer alguns exercícios desse sujeito aqui. ESAF 2008. Gente, cai, despenca, meu. A Revolução de 1930, simbolicamente associada à quebra da espinha dorsal das oligarquias regionais, ou seja, a Revolução de 30 veio para destruir o quê? O patrimonialismo. Getúlio Vargas implanta o quê? Estado administrativo. Estado administrativo adotou o quê? A burocracia que combate o quê? O patrimonialismo. Voltando agora na leitura. Eu parei em oligarquias regionais. Teve como desdobramento principal a criação de um Estado administrativo. Gente, aí, ponto. Falou em Estado administrativo, você vai marcar burocracia. Burocracia. Sobre esta fase do processo de evolução da administração pública, são corretos todos os enunciados abaixo, exceto, gente, olha aí, ó, aluno massa, aluno que não estudou, cara. Nós temos quantos tipos de administração pública, meu? 3, patrimonialista, burocrática e gerencial. O comando da questão está querendo qual modelo, qual as características de qual modelo? Burocrático, gente. Olha aqui, lapso temporal, você sabe disso, já matou as questões. Só que ele pôs um exceto. Tudo que é exceto é mais complicado, meu. Tudo que é exceto é mais complicado. Vamos lá. Então ele quer, vamos analisar a questão muito por item. Até o final da década de 30, além dos militares, final da década de 30, 39, não é isso? Além dos militares, havia 2 órgãos do governo federal, Itamaraty e o Banco Central. Itamaraty, gente, é diplomacia, não é isso? Que tinham normas para ingresso do serviço público, planos de carreira, regras para promoção baseadas no mérito e tinham alimentado uma burocracia profissional weberiana, inclusive, com ethos de serviço público, com ética. Olha aí, gente. Verdadeiríssima. Gente, anotem aí, o DASP estruturou as carreiras da diplomacia, né, Itamaraty aqui, e do Banco do Brasil. Estruturou, gente. PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Primeiro do Brasil, tá aí, DASP. Gente, uma burocracia que implantou DASP, profissional, concurso sem rolo, sem nada, ethos, gente, ética. É uma administração que burocrática tipo weberiana. Corretíssima, letra A. Letra B. O ciclo de Getúlio Vargas, a estratégia de ruptura com o modelo oligárquico e patrimonial envolveu a adoção de 2 mecanismos tipos de administração racional legal. Parou. Gente, a administração racional legal significa o quê? Administração burocrática. Primeiro, estatutos normativos e órgãos normativos e fiscalizadores. Exatamente, características da burocracia. Quem que fazia esses 3 aí? Estatuto normativo, órgãos normativos e fiscalizadores, era o tal do DASP. Faltou falar só DASP aqui, né? Ele não colocou, né? Tudo aqui fala basicamente do DASP, né? C. Por intermédio desses mecanismos, tentou-se estabelecer princípios e regras de padronizar os procedimentos a serem adotados. Até aí parou, gente. Padronização de procedimentos é uma característica da burocracia? Sim, correto. Em áreas estruturantes, organização pública. Olha aqui o tripé do DASP. Aqui, meu. Administração material, financeira e pessoal. Poxa, professor. Cara, você tá... Só tudo que... Gente, tudo que eu falo aqui é potencial questão de prova. Pode acreditar. D. A reforma de 1936, reforma o quê? A reforma de 36, representou um momento fundamental para a reforma da administração de pessoal. Vou ler de novo, perdão, gente. A reforma de 1936 representou um momento fundamental para a reforma da administração de pessoal. Em especial, lucrando
a implantação de uma administração tipicamente weberiana, racional e legalmente orientada. Certa ou errada? Eu vou pular essa questão, tá? Eu vou para a letra E. O regime político era adotado de acentuada autonomia burocrática, em face do conjunto de forças sociais, com base à absorção de cooptação de agrupamentos de interesses, quer regionais, quer funcionais. Exatamente. Esse era o estilo de administração centralizadora de Getúlio Vargas, na qual ele fazia o quê? Ele delegava autonomia para o DASP, não é isso? E ele tinha forças sociais, sindicatos, né? Ele começou a cooptar o quê? Agrupamentos de interesses regionais e funcionais, interventores, etc, etc. A questão está correta. Mas o erro aqui, gente, está na questão D. Localiza o erro da questão D, gente. Olha só, eu vou usar até uma palavra que eu não gosto de falar. Sacanagem do elaborador. Gente, logrando. Eu analisei essa questão, analisei, mas como, gente? Como? Fiz recurso. Não foi provido. Aí eu falei, cara, eu vou analisar a palavra logrando. Aí eu fui lá, onde eu busco sempre, gente, olha, recomendo, coloca lá no seu favorito, www.dicio.com.br. Gente, esse cara aqui é um dicionário, cara, nunca me falhou, nunca me faltou, viu? Nem falhou, nem me faltou. Gente, fui ver o significado da palavra lograr. Olha só, gente, sinônimo de lograr: enganar, encapuzar, iludir, lubridiar, emitir, mentir, embair, tá certo, gente? Gozar, tirar sarro, usufruir, desfrutar, enganar com astúcia ou por gracejo, burlar, tirar lucro de logrou uns magros 5%, conseguiu alcançar, se não logrará seu intento. Com esse significado de lograr, matou a questão e deixou ela errada. Olha só. Logrando a implantação, ou seja, mentindo na implantação da administração tipicamente weberiana. Está errado. Porque o quê? Ele tentou, não conseguiu, mas tentou com grande sucesso, principalmente nesse período do comando da questão, voltar aqui, que passa nesse lapso temporal que você faça as suas análises. Tá? Então, uma questão aí, gente, top das tops, hein? Padrão ESAF, hein? Para quem está estudando para Receita Federal, gente, que é isso, tem que estudar nesse nível. Se você não estudar nesse nível, você não tem chance. Vamos fazer mais uma do DASP. Em seu artigo Reforma e Mudança Institucional, Variáveis Exógenas e Endógenas, Sérgio Azevedo argumenta que as bases do Estado desenvolvimentista no Brasil foram lançadas por Getúlio Vargas. Segundo o autor, quais as principais orientações governamentais que deram origem ao Estado desenvolvimentista no Brasil? Primeira coisa, já falei para vocês, o primeiro presidente desenvolvimentista foi quem? Getúlio Vargas. O último presidente desenvolvimentista, todos esses desse período foram desenvolvimentistas. Foi Figueiredo, tá certo? Todos esses aí foram. Professor, dê essa linha temporal. Anotem aí, crianças, os principais presidentes desenvolvimentistas no Brasil. Então, caiu o desenvolvimentismo no Brasil, você vai ter que lembrar desse presidente. Lembrando desse presidente, você vai ter que lembrar o aparelho do Estado desse presidente. Pronto. A. Getúlio Vargas. Aliás, não. A não, né? Primeiro presidente, Getúlio Vargas. 2. Juscelino Kubitschek. JK. Terceiro período de grande sucesso de desenvolvimentismo no Brasil. Regime militar. Regime militar. Ok? 10. Entenderam? Repetindo. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e regime militar.